retomar rapidamente a questão das ferramentas de planejamento, com a produção do gráfico de Gantt, para mostrar o to-do list. Identifiquei qual era o problema que a gente estava experimentando. Então, vocês se recordam, eu coloquei rapidamente esse software para tentar mostrar alguns recursos que ele oferece para a produção de gráficos gigantes, mas como uma ferramenta, ainda que simplificada, com alguns recursos sofisticados de planejamento. E o problema que eu estava tendo é porque, por alguma razão, estava oculta na interface a data de início das tarefas. Né? Mas, se vocês experimentarem o mesmo problema, vejam que aqui eu não encontro nenhum dos campos disponíveis início de tarefa. A localização está aqui, né? Fica com o botão direito em cima da barra de campos, visibilidade dos atributos e data de início. É assim que a plataforma devia estar para vocês. Essas informações de data de início elas deveriam estar aparecendo para que seja possível você montar o gráfico de Gantt. Bom, a questão de gerar o seu gráfico de Gantt aqui não muda muito em relação ao que vocês viram, que a gente viu com o Gantt Project. Aliás, toda ferramenta para a produção desse tipo de diagrama, ela vai essencialmente se basear nos mesmos princípios. Você tem que definir qual é a tarefa, né, qual é a atividade, qual é o momento de início, o tempo de duração, quer seja por indicar o tempo propriamente dito ou a data em que a tarefa se inicia, e definir as relações entre as tarefas, se há necessidade de explicitar as reações. E você pode acrescentar mais e mais informações na medida do quão complexo e quão rico você quer que seja o seu planejamento. Né? Então, se eu for estabelecer uma tarefa aqui utilizando esse software, vou começar basicamente iniciando... Opa, deixa eu ver se deixei sem querer o outro. Por alguma razão, quando eu inicio uma tarefa, ele está desligando a data de início, mas daquela forma que eu indiquei, a gente resolve esse problema. Bom, a gente inicia uma tarefa aqui com o botão direito, indicando nova tarefa ou subtarefa. Aqui, um arquivo em branco, ele já apareceu com uma tarefa padrão, para vocês definir. Por exemplo, redação de projeto. Vou colocar uma outra tarefa aqui. Coloquei acima, mas na verdade eu gostaria que aquela tarefa estivesse abaixo. Então, importação, aquisição de insumos. E assim vai, né? Vocês vão montando a lista, e isso pode ser feito de início, logo de cara, você indicando todas as suas atividades já previstas, e em seguida você vai fazendo as modificações das informações de acordo com indicando, né, quando que as atividades começam. Digamos que essa redação de projeto vai iniciar a partir do dia 1º de abril, né, dia sugestivo, e que eu vá levar um mês para concluí-lo. Né? Então, a partir do momento que eu já defini início e fim, ele já tem condições de fazer a montagem do gráfico, e eu posso observar isso em tempo real. Se vocês observarem essas guias aqui colocadas, elas estão indicando vários modos de visualização. Essa é uma das razões porque esse software, embora seja simples, ele é tão interessante. Porque eu posso fazer o uso dele meramente como uma lista de tarefas, como é essa visualização que apresenta, né? Mas eu posso apresentar na forma de gráfico de Gantt, né? Que está aqui indicado. E aí ele está indicando aqui que a tarefa já consumiu o mês de abril inteiro. Né? Eu posso até
modificar para parecer de uma maneira um pouco mais interessante, por exemplo, avançar do mês de abril até o mês de maio, um pouquinho, só para ele ultrapassar e a gente enxergar melhor a visualização. Você pode fazer a modificação visual, de como você quer a sua gráfica, e colocar uma série de outras informações associadas a cada uma das tarefas. Por exemplo, incluir etiquetas indicando que aquilo corresponde a uma etapa administrativa, uma etapa experimental, uma etapa clínica de coleta de amostras, de coleta de dados, enfim, isso vai permitir com que vocês tenham ali uma categorização melhor de cada uma das tarefas que vocês estão representando, né? E, além dessas configurações mais básicas, vocês podem também enveredar para as configurações mais de propriedades mais avançadas, como definir aquelas relações entre as atividades. Mas eu preciso, para isso, eu preciso fazer a apresentação de alguns campos adicionais, não sei se agora é o momento exato para isso. Mas uma das coisas que é interessante colocar é que você, depois de montar uma planilha, montar uma dessas atividades, um desses planejamentos com esse software, vou pegar uma que eu tenho aqui em algum tempo, vamos ver esse aqui. Você eventualmente pode utilizar essa mesma ferramenta para fazer a avaliação de cumprimento de metas, né? Aqui não tem gráfico gigante porque ele não foi planejado, ele foi só utilizado para fazer efetivamente a discriminação de atividades, um grupo de pessoas vinculadas ao laboratório, né? E isso vai te dando a fração de completude de cada um dos itens em relação ao seu item pai, como, por exemplo, quais são as metas compartilhadas. Aqui, nesse ano, foram cumpridas 57% das metas previstas no planejamento, né? Para essa pessoa, especificamente, 78% das metas estabelecidas para ela dentro do grupo foram atendidas, algumas estão detalhadas em termos de prazos, e aí ela aparece com o gráfico gigante montado, e isso pode ser feito tanto ao final de um período, né, de execução, quanto monitorar durante a execução, né? E aí você vai estabelecendo não só cumpriu ou não cumpriu, eventualmente dando aí a proporção, e isso permite você ter uma visão bastante aprimorada, né, do desenvolvimento de um projeto dentro de um grupo, dentro de uma equipe. O software agrada também porque você pode mudar entre as diferentes visualizações várias formas de se utilizar essas ferramentas de planejamento para a organização de equipes, né? Por exemplo, os painéis Kanban em que a gente vai colocando etiquetas, atribuindo a cada um dos responsáveis, é uma das formas que você pode obter. A gente vai falar agora dos mapas mentais. Ele cria mapas mentais simplificados, mas que também se aplicam a você entender como é que está a distribuição das atividades em cada um em cada um dos grupos, né, definidos como responsáveis ou grupos de tarefas definidos de acordo com algum tópico especial, né, e assim por diante, né. Aqui tem uma maneira de visualizar de acordo com uma nuvem de palavras, né, em que os itens mais frequentes entre aquelas que representam a especificação das tarefas estão aqui indicadas. É um software que vale a pena vocês olharem, porque frequentemente esse conjunto de ferramentas ele está muito mais vinculados a softwares pagos, não é? Os softwares mais pesados, mais complexos, enquanto que aqui tem um conjunto bastante grande de recursos que podem ser interessantes para o uso de usuários com uma demanda mais simplificada em termos de
de planejamento, mas que já gostariam de fazer uma sistematização da sua proposição de projetos, acompanhamento, monitoramento e análise de resultados ao final da execução ou em períodos específicos. Alguma dúvida, alguma consideração? Curiosidade sobre esse tipo de software? Não? Existe eu vou colocar para vocês um outro software que está muito semelhante em termos de proposta a esse, embora não tenha talvez o mesmo conjunto de recursos, tem um recurso de outra natureza, que se chama TickTick. Esse é um software online, disponível na versão de assinatura ou versão gratuita também, para os recursos mais simples, e que chama a atenção também pela quão intuitivo ele é e quão útil pode ser, desde as tarefas mais simples do dia a dia, como algumas tarefas mais sofisticadas em que você quer fazer de modo colaborativo, né, na organização dos trabalhos de uma equipe. Mas não vou deixar só o link para vocês experimentarem online, caso vocês tenham interesse.